E aí, eu queria só dar uma satisfação para vocês, porque assim, eu me comprometi a ler com vocês 4 livros, acho que até final de agosto, né? Pois bem, o segundo, que era esse aqui, demorou de montão para eu acabar, mas é que eu queria dizer para vocês que eu já acabei. Por que que eu demorei? Agora que vem a história. Senta que lá vem história. Que nem aquele quadro que tinha na TV Cultura. Senta que lá vem história. É que vocês sabem assim quando bom, vamos dar um exemplo, né? Sabe assim quando você tá namorando com alguém, que o namorinho tá ok, é uma pessoa legal, você gosta da pessoa, e às vezes você se pergunta assim, mas por que mesmo que eu tô nessa relação? Mas você continua. Tá, um namorinho, mas é porque é uma pessoa legal, você tá achando a pessoa bacana, e você continua um namorinho. Só que aí você vai numa festinha e do nada aparece um grande amor da sua vida que você não via há um tempão. E essa pessoa se joga no seu colo. O que você faz? Você termina o namorinho ok? Ou você diz, vou mandar esse namorinho ok pro espaço e vou me jogar no meu grande amor? Então foi isso que aconteceu. Bem no meio do que eu tava lendo, que tava bacana, tava legal, mas não tava essa Coca-Cola toda, porque assim, Leonardo da Vinci é um personagem que a gente, né, que trocentos milhões de filmes, de história e tal, acabou que não foi um livro que, vamos dizer que, até porque não é uma biografia, né, ele vai ser dividido em 6 partes aqui. É um livro bacana, especialmente, por exemplo, para quem estuda arte. Eu comprei, inclusive, numa época em que eu estava fazendo uma especialização em artes visuais. Então, comprei num sebo bem conhecido lá em São Luís, que era onde eu ainda não morava lá nessa época, mas eu ia para lá porque era uma pós-graduação à distância, então... E tem lá o Poemes, que é um sebo bastante famoso lá no Centro Histórico. E aí eu vi esse livro, comprei. Desde então ele estava guardadinho. Eu começava, parava, eu li outras coisas, parava, e ele estava aqui. Bem, estava lendo ele, estava gostoso, mas não estava essa Coca-Cola. Aí eu entro, eu sou inscrita em vários sites, vários canais no YouTube de livros e tal, e tem um moço chamado Paulo Hatz, que eu acho muito legal, que é do Livraria em Casa, tá até aqui do lado, não sei se aqui, acho que é aqui. Conheçam o canal dele, ele é bem bacana. Ele só fala de livro jovem, adulto, um monte de livro que eu nunca tenho interesse em nenhum livro que ele fala, geralmente, mas assim, eu gosto dele, sabe? Ele é uma figura, assim, eu acho ele muito legal, e ele só lê livros jovens e adultos, mas ele tem um senso crítico. Por ser uma pessoa um pouco mais velha, ele tem uma capacidade de criticar, né, bem legal, assim, que eu gosto das resenhas que ele faz. E aí o Paulo Hatz vem me informar que estava tendo uma promoção em parceria de uma determinada loja de livros virtuais, que eu já até citei aqui, e que estava tendo uma parceria com a Melius. Não sei se vocês conhecem a Melius, aquela empresa online que devolve, você faz compras na internet, eles devolvem parte, você faz compras numa parceira da Melius, você compra uma coisa, numa loja parceira, e daí eles devolvem uma grana. E eles estavam devolvendo R$30. Eu disse, R$30 se você comprasse um livro na Amazon. E eu, inclusive, desculpa não ter compartilhado isso com vocês, mas é que eu descobri isso exatamente no último dia dessa promoção, que foi o dia 31 de agosto. Tanto que eu comprei, assim, quase nas últimas horas, assim, dessa promoção. Então, eu entrei lá e dei de cara com essa primeira edição da Dark Side, que é essa editora maravilhosa. Tem uns livros lindões, assim,
que estava R$ 35 do Edgar Allan Poe. Eles lançaram esse selo Medo Clássico, que aí, pelo que eu soube pelos canais de uns booktubers, uns outros booktubers que eu acompanho, eles vão lançar as obras completas do Edgar Allan Poe. E a primeira edição é essa, estava custando R$ 35, ou seja, a Melis me devolveu R$ 30 e eu paguei R$ 5. Mais o frete, que foi 11, tudo bem, mas saiu muito, muito, muito barato, né? Cerca de R$ 16, assim, por um livrão desse maravilhoso, que chegou bem rapidinho. No dia que chegou eu fiquei assim, quase lambendo ele. Gente que não conhece Edgar Allan Poe, esse rapaz é um rapaz, inclusive, que sofreu tanto na vida. A história dele é uma história de vida muito, muito, muito triste. Depois, quando eu for falar da obra, eu vou deixar alguns links de documentários, de lugares que vocês podem saber mais sobre a vida do Poe. Mas, em resumo, como escritor, ele é quem vai lançar esse gênero, né, que vai estar influenciando de terror e de livros que trabalham com temática fantasmagórica, obras que refletem sobre a morte e tal, enfim. Então esse gênero terror de realismo fantástico, ele vai influenciar, por exemplo, Agatha Christie, ele vai influenciar grandes autores que vieram depois e que a gente acaba conhecendo e gostando e indo atrás e tal, enfim. Acho que o próprio Dickens, se não me engano, foi influenciado também por ele. Conan Doyle com como é que chama? O Sherlock Holmes. Ixi, deu branco agora. Tô emocionada. Então, minha gente, para quem gosta dessa temática de obras que falam de horror e tudo, o Poe vai ser um grande nome disso. E é interessante porque depois que você, de início, assim, eu tenho uma razão muito pessoal para gostar tanto dessa temática, que é a seguinte: na minha família, a gente sempre teve muito essa tradição de contar histórias, né? Aqui na região, quem vive na região amazônica sabe que a gente tem muito essa tradição de contar histórias de visagens, né? De coisas sobrenaturais, enfim, coisas que alguns consideram lendas, mas que outros juram que existe, como Matinta Pereira, como Curupira e tal, que, assim, que quem mora, por exemplo, no interior, mas mesmo quem mora na cidade, eu me criei em Belém, na área metropolitana, mas meu pai é do interior, e meu avô, pai da minha mãe, também quando vinha pra cá também, ele era muito de contar história. Então na minha família tem muito essa tradição de contar histórias de visagens, de coisas sobrenaturais e tal, desses seres que as pessoas juram que existem, mas que a gente diz, será que não existe mesmo? Alguns dizem que não existe, mas vai que, né? Na minha família mesmo tem uma história do meu avô paterno, que teria prometido, não, se você é de outro estado, você talvez não conheça, mas aqui a gente tem, o nosso folclore aqui tem muito muito forte a figura da chamada Matinta Pereira. Todo interiorzinho sempre tem uma mulher idosa que todo mundo fala que vira Matinta. e essas histórias são muito legais, né? E elas acompanham a gente desde a infância. A gente, quando se mudou para esse lugar onde a gente mora até hoje, aqui era meio do mato, né? No contexto da área metropolitana, ninguém se mudava para cá porque aqui era muito deslocado do centro. Então faltava muita luz. Eu lembro quando eu era criança, como o conjunto aqui ainda estava se estruturando, era muito comum faltar energia elétrica. E daí, sempre que faltava energia elétrica, o que a gente fazia? A gente ia lá pro quintal,
Ou então a gente ficava na porta de casa e contando histórias, né? E cara, era maravilhoso, assim, sabe? Era maravilhoso. E todas as histórias, assim, de as pessoas que contavam sempre diziam assim, eu não vi não, mas fulano, que é de minha confiança, viu e disse que é verdade. Então aquilo ficou no imaginário, pelo menos para mim, pra gente que se criou, que teve essa vivência. Essas histórias, elas tinham um quê de veracidade, né, muito forte. Então, desde essa época de infância, com essa tradição familiar, eu fui criando esse gosto por histórias fantásticas, né? Por histórias de aparições, por gente que vira bicho. Inclusive aqui, a gente tem, aqui no estado do Pará, temos a figura do Benedito Monteiro, Valcir Monteiro, que pesquisou muito, né, que tem uma pesquisa grande aí dessas histórias do nosso imaginário popular, que lançou Visagens e Assombrações de Belém, que depois o projeto foi se estendendo, tem vários, enfim, que eu até quero ler também aqui, para a gente também compartilhar um pouco desse nosso imaginário, né, da cultura do nosso estado, que é muito vasto com essa questão essa coisa das assombrações e tal. Então, minha gente, chegou o Edgar Allan Poe, tô feliz, e inclusive vai ter muito Edgar Allan Poe daqui pra frente. Essa edição aqui, que tá bem linda, eu vou mostrar depois pra vocês, ó, a contracapa. Eles dividem por temáticas, vão ter 3 contos sobre a temática Espectro da Morte, depois Narradores Homicidas, Detetive Dupin, que é um personagem que ele cria, que inclusive vai influenciar a criação do Sherlock Holmes, né? Mulheres Etéreas, e a questão das mulheres é um ponto bem importante, assim, da obra do Allan Poe, que tem muito, muito, muito a ver com a experiência dele com mulheres da vida dele, né? E, por fim, O Corvo, que é um clássico da obra do Edgar Allan Poe, escrito, inclusive, quando a mulher dele, a Virgínia, que era prima dele, estava já muito, muito, muito doente. É quando ele escreve, que não é conto, ele escreve em forma de tipo um poema. E aí eles trazem aqui a versão original em inglês. Poe era estadunidense. E a tradução, acho que a primeira tradução para o português foi do Machado de Assis, e uma tradução parece que de 1924, que foi feita por Fernando Pessoa. Eles trazem as 2 traduções, eu gostei mais da do Fernando Pessoa. Ou seja, já estou lendo esse livro. Foi por isso que atrasou o do meu namorado, ok. Não consegui, joguei nos braços do Poe. Mas assim, terminei o livro, que eu tinha me comprometido, até porque esse é um canal, a história da criação desse canal, como vocês estão vendo aí do começo, a ideia é eu ter a disciplina de começar um livro e ir até o final, todos os livros, mesmo que eu não goste no meio do caminho, ou que eu me apaixone por outro, eu vou estar lendo até o final, né? Compromisso. Eu li, e daí depois eu vou começar a fazer a resenha. Já até tem as coisinhas aqui, dos pedacinhos que eu vou querer ler pra vocês e tal, que achei que são de maior destaque, e etc. Tá bom? Então tá bom. Valeu, beijos pra todo mundo e até a próxima.